Oi, eu sou a Aline Leal e eu fiz o curso da Andrea, fiz online. O curso é muito bom, me ajudou pra caramba. Então, assim, ela ensina muito direitinho, passo a passo, ela vai do básico ao avançado. Então, assim, eu indico mesmo, porque eu gostei. Eu fiz e eu gostei. Eu tô aqui com meu certificado, ó. Então, assim, isso aqui vale muito, gente. Faz que vocês vão gostar. Olá, seja bem-vinda a mais uma videoaula e nessa aula você vai aprender a fazer o cut riscado. Olha que coisa mais maravilhosa. Vem comigo. Bom, então vamos começar. Gente, tô aqui com a pele sem fazer, sobrancelha, tudo sem fazer, tá? E eu vou fazer todos os passos com vocês dessa make. Se você já sabe, você pode pular um pouquinho o tempo e ir direto para a parte dos olhos, certo? Então a gente vai começar com as sobrancelhas. Eu vou utilizar meu pincelzinho chanfrado da Natura. E a corzinha, ó, essa cor aqui é um castanho escuro, que é próximo à cor do meu cabelo, como vocês já sabem. Essa corzinha aqui, castanho mais escuro, tá bom? Eu nunca recomendo vocês utilizarem o preto. Ah, mas o meu cabelo é preto. Eu uso um castanho bem escuro, mas não usa preto. Por quê? Porque o preto carrega demais e deixa a maquiagem com aspecto pesado, tá? Então a gente vai utilizar aqui um marronzinho escuro na minha sobrancelha. A minha sobrancelha ela tem bastante, ó, pelinho pra fora, tá vendo? Vocês vão conseguir ver como vai cobrir bem, mesmo sem precisar tirar os pelinhos, tá bom? Então vamos lá, vou pegar um pouquinho da minha sombra, vou passar pertinho, esticar um pouquinho a sobrancelha e passar bem rente aqui aos pelinhos, ó, tá vendo? Respeitando o meu desenho. E vou fazer uma linha nessa parte de baixo. Sempre pegando mais produto. E respeitando o desenho dela, tá bom? Parte de cima. Lembrando que a gente sempre deixa o início mais natural, o mais natural possível, tá bom? E aí, quando a gente for passar na parte de cima, você deixa um espacinho, tá vendo? Sem a sombra. Então, ó, eu até comecei bem pertinho, ó. Mas deixei um espacinho ali sem a sombra. Uma dica legal. Tem uma sombra, professora, mas essa sombra não pigmenta na minha sobrancelha. Tem uma sombra que é da cor da minha sobrancelha, mas não pigmenta de jeito nenhum. O que eu faço? Eu vou pegar meu pincelzinho, posso passar uma bruma fixadora, posso colocar um soro fisiológico num recipiente de spray, sempre guardando na geladeira, e aplicar esse sprayzinho de soro fisiológico. Posso até molhar com um pouquinho de água o meu pincel, passo na minha sombra e vou aplicar. Eu vou fazer aqui com uma bruma, para vocês verem como que pigmenta bastante com o pincel mais molhadinho. Eu vou utilizar essa bruma fixadora da MAC, que é a que eu tenho, mas você pode utilizar o que você tem na sua casa, até um pouquinho de água vai resolver, tá bom? Eu vou aplicar assim, ó, na minha mãozinha. Peraí. Ó, tá vendo? Minha mão ficou molhadinha ali. Vou passar meu pincel ali na mão. Vou mostrar aqui, ó, como pigmenta bem melhor. Isso porque eu nem peguei sombra. Vou pegar a sombra. Ó. Agora eu peguei. Olha como fica. Como se fosse uma tintinha mesmo. E aí ele pigmenta mais fácil. Ele faz o desenho mais facinho. Gente, sempre respeitando o desenho da sobrancelha, tá? Vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. Quando
você for fazer o outro lado, veja bem, ó, tá vendo? Se você tiver muita dificuldade, você faz um risco pra você ver aonde tem que começar ali, onde fica a altura do risquinho. Para as duas sobrancelhas ficarem iguais. Essa parte de baixo ficou mais grossa um pouquinho que essa. Mas não tem problema, porque a hora que a gente for passar o corretivo ali, para delimitar a sobrancelha, já vai resolver. A gente puxa o que tá nesse risquinho para cima, só para deixar a sobrancelha com um aspecto de preenchida mais natural, tá? A gente não vai pintar muito ali dentro. Se você tiver a sobrancelha bem ralinha, você pode passar com o Fix, ou com o soro, ou com um pouquinho de água, tá? E fazer bem certinho o desenho e pintar bastante dentro, tá bom? Como eu já tenho bastante pelinho, não tem tanta necessidade de ficar pintando muito. Agora a gente vai passar o corretivo. Eu vou utilizar o claro 20, que é para dar uma iluminada, lembrando que sempre a gente usa tons bem clarinhos, o mais claro possível, para que a cor fique bem real na nossa pálpebra, certo? Então eu vou utilizar o claro 20 da Natura Aquarela na minha pálpebra para delimitar a sobrancelha. Vou utilizar um pincelzinho assim, tá vendo? Um pincelzinho de precisão, tipo um linguinha de gato pequenininho. Esse é da Kiko, número 864, eu encontrei em farmácia. Um pouquinho aqui. Vou pegar o meu corretivo, aplicar. Eu posso usar também o próprio aplicador, tá? Não tem problema. Aplico assim de qualquer jeito, venho com o meu pincelzinho, dou uma apertadinha nele antes, ó, pra ele ficar bem fininho, ó. Tá vendo? Bem fininho. E vou fazer o desenho das minhas sobrancelhas. Com o dedinho apoiado, tá vendo? Eu vou fazendo o traço bem com bastante paciência. E vou acertando ali bem devagarzinho.
Aqui ficou com uma leve barriguinha, então eu só vou diminuir, deixar um pouquinho mais retinho aqui. Bom, e agora faço a mesma coisa do outro lado. Bom, fiz a mesma coisa do outro lado, olha como sumiu os pelinhos. A gente consegue ver um ou outro, mas sumiu demais, gente. Só que assim, para os pelinhos sumirem, a gente precisa aplicar uma quantidade maior, tá? Se a gente aplica, tipo, um pouquinho e deixa uma camada fina, tipo, aplica assim, ó, e começa a espalhar, não, você tem que aplicar bastante, tá? Do jeito, é um pump, por exemplo, desse aqui, eu pego um desse, ó, já vem bastante no pincel e espalho, só que eu não fico esfregando, eu aplico mais concentrado aqui e o resto que sobra eu levo pra baixo, bom? Então, ó, terminamos, confere se ficou igual, lembra do risquinho que você pode fazer, que ajuda bastante. E agora eu vou fazer a parte de cima. Na parte de cima, a gente utiliza o corretivo da mesma cor que a nossa base, da mesma cor que a nossa pele, tá bom? Porque se eu aplicar esse tom em cima, vai ficar muito claro e não vai dar certo. Vai ficar marcado, todo mundo vai saber que eu fiz ali uma correção na sobrancelha. Não vai ficar legal, tá? Então a ideia é sempre deixar mais iluminado na parte de baixo, por isso que a gente usa mais clarinho e também para ajudar nas cores das sombras depois. E na parte de cima do tom da nossa pele, tá? Eu vou utilizar o claro 24, que é o tom da minha pele. A minha pele tem um subtom mais amareladinho. Normalmente, a maioria das brasileiras tem subtom mais amarelado, a não ser que seja muito do sul, que o subtom aí vai ser mais rosado. Então, se você tem o subtom mais amareladinho, como o meu e tudo mais, prefira sempre tons beges, tipo o meu é bege claro, bege médio, bege escuro, tá bom? Vou utilizar aqui um pampinho também. Vou aplicar aqui na parte de cima. Eu já vou fazer com o próprio aplicador aqui na parte de cima. Depois eu só corrijo... Nossa, pegou no meu cabelo, gente. Depois eu só corrijo com o pincel. Parece mais claro esse tom, mas não é não. Olha que dá uma esfumadinha, suavizada com a esponjinha, fica certinho no meu tom. Vou pegar meu pincelzinho linguinha de gato mais limpinho e vou acertar aqui o desenho. Certo? Ficou assim. Essa caldinha a gente pode diminuir. Se você faz a cauda muito puxada, muito longa, o seu olhar fica caído, tá? Então toma cuidado com isso. Agora eu vou pegar a minha bruma, a minha esponjinha. Vou jogar um pouquinho de bruma na esponja. Vou suavizar tanto aqui na parte de baixo, me concentro mais na pálpebra e não no desenho que eu fiz ali em cima. Muito cuidado para não remover o desenho, tá? Vou virar minha esponjinha aqui e vou aplicar aqui também na parte de cima para já suavizar. Se eu fizer a outra sobrancelha para depois suavizar, o que pode acontecer? Esse corretivo seca, fica mais difícil de remover, de suavizar na verdade, com a esponjinha. Fica perfeito. E faço a mesma coisa do outro lado. As duas sobrancelhas prontas, olha como disfarça bem os pelinhos que estavam ali, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo.
Fica super legal, depois a gente tem que lembrar de suavizar com a esponjinha. E agora a gente vem com a cor bem clarinha, um pouquinho mais aqui nas pálpebras, deixar o mais clarinho possível, mais na pálpebra móvel a gente vai concentrar. Vamos dar batidinhas com a esponjinha depois e começar a adicionar as cores. Então, pra gente começar, eu vou utilizar a minha esponjinha primeiro, pra tirar as marquinhas. Toda vez que a gente abre o olho, ó, fica essas marquinhas assim. E se a gente passar a sombra em cima dessas marquinhas, vai ficar tudo craquelado, tudo feio. Então a gente precisa passar a esponjinha para remover essas marquinhas imediatamente antes de aplicar a sombra. Tá vendo? Fica lisinho. Vou usar o pincelzinho, esse é o Gold número 6, da Make One. Tá? Ele é um pincel fofinho. Vou utilizar a paleta da Morphe, essa daqui, 35O2 ou 3502, acho que 3502. Nunca sei se é O2 ou 02. E vou utilizar essa corzinha aqui primeiro. E vamos passar ali um pouquinho acima do côncavo. Pego a minha sombra, dou batidinhas. Imediatamente antes, tiro qualquer marquinha que possa ter ficado. E aplico, ó, o côncavo nosso é esse fundinho. Eu aplico bem rente ao côncavo, fazendo movimentos de vai e vem. E a gente faz desde o início ali, ó, desde aqui, tá bom? Peguei mais produtos e continuo esfumando com a mãozinha bem leve. Pode fazer movimentos circulares também para tirar as marcações. Aplicar mais um pouquinho. Lembrando que é rente ao côncavo, tá? Aqui a gente vai deixar mais arredondado, tá? Sem puxar muito. Vou vir aqui com a minha esponjinha porque eu tava puxando já demais ali pro canto e não é isso que eu quero, eu quero fazer mais arredondado mesmo. Ó, uma dica pra fazer arredondado, você encaixa o pincel aqui e puxa, ó. Tá vendo? Mãozinha bem leve para esfumar, para tirar a marcação. Aplicar mais um pouquinho. E faço a mesma coisa do outro lado. Pronto, fiz a mesma coisa do outro lado. E agora a gente vai utilizar outra cor, que é um tomzinho mais... Na verdade, eu acredito que sejam os dois tons mais escuros que esse tom aqui. Eu vou mostrar pra vocês qual eu vou utilizar e o pincelzinho também.
Ó, eu vou usar essa cor aqui agora. A gente utilizou essa. Peraí, desculpa. A gente utilizou essa e agora a gente vai utilizar essa daqui. O pincelzinho que eu vou utilizar é o da Dye Makeup, o 0132. Vou pegar a minha corzinha. E agora eu vou aplicar no côncavo, do côncavo pra baixo, basicamente isso. Côncavo. Bem no fundinho, tá vendo? Bem no fundinho. Vou subir só um pouquinho, por quê? Porque o meu risquinho depois, ele vai vir mais ou menos por cima disso. Primeiro a gente se preocupa em aplicar e depois a gente se preocupa mais em esfumar, tá bom? E agora a gente faz a mesma coisa desse lado aqui. Fiz os dois olhos já, terminei esse daqui também. E agora eu vou vir com o corretivo da Maquiê, a cor Vanilla. Ele é bem branquinho, vou mostrar pra vocês, ó, bem clarinho, tá vendo? Pra gente desenhar o cut. Então eu vou utilizar aqui meu pincelzinho linguinha de gato pra fazer o desenho do cut. Vou pegar um pouquinho aqui no pincelzinho e vou fazer o meu desenho. Para você fazer o desenho com firmeza nas mãos, o ideal é que você apoie o cotovelo em algum... Pode ser penteadeira, pode ser mesa, qualquer lugar para você ter mais precisão se você não for tão experiente, tá bom? Se não, lembra de apoiar o dedinho, com bastante calma vai fazendo o desenho, certo? O desenho do nosso cut vai ser mais ou menos até o meinho aqui, ó, tá vendo? Na verdade ele fica em direção aqui ao topo da sobrancelha. Certo? A gente não vai fazer ele alongado, a gente vai parar com ele aqui. Então vamos começar. Ó, você pode melecar assim, ó, e olhar pra cima, ele vai marcar o côncavo. Vendo? Agora é só fazer o desenho mais certinho. Pinta a parte de dentro. Vendo? Pega mais produto se for preciso. Lembra de fazer assim, ó, com a pontinha do pincel, pra ficar bem fininho. Pegar um pouquinho mais de produto. Tenta não olhar pra cima pra não marcar, tá? Pra não borrar. Você pode apoiar e puxar.
Vendo? Dá batidinhas aqui no final. E aí, ó, tenta não abrir o olho, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que selar isso daqui. Porque senão, se a gente não selar... Vou pegar a esponjinha aqui. Vou dar umas batidinhas aqui no finalzinho pra não ficar marcado que acabou. Tá vendo? E agora a gente vem com outra corzinha para deixar isso daqui selado. Agora eu vou utilizar essa corzinha mais clarinha da paleta da Ludurana. Não vou aplicar no canto, mas vou aplicar bem aqui, ó. Tá vendo? Pra gente selar o creminho do cut. Vou aplicar aqui, só aqui mesmo, tá vendo? Não é no cantinho e não é bem pra lá. É antes ali do meio da pálpebra. Apliquei. Vou mudar a minha cor. Vou aplicar essa corzinha aqui da paleta da Morphe. Agora sim, mais pro meinho ali. Se a gente abrir o olho, não selar direito, borra tudo, gente. E aí não fica bonito. Então, é muito importante selar, tá bom? Venho com o primeiro pincelzinho lá, vou aplicar no finalzinho aqui do meu cut, dando batidinhas. Vou pegar um pouquinho da cor, da primeira cor que a gente aplicou, dou batidinhas. Aqui, ó, não arrasto, tá? Só deposito. E um pouquinho agora daquela corzinha mais escura que a gente usou no, bem aqui no côncavo. Bem no cantinho externo. O que a gente faz agora? Vamos pegar um pincelzinho limpo, tirar o excesso aqui que ficou de sombra. Vou aplicar um branquinho. Primeiro eu venho com o pincelzinho sujo do meu corretivo da Maquiê. Vou dar batidinhas aqui nesse cantinho interno. E agora eu vou dar uma clareadinha utilizando um bem branquinho, uma cor bem branquinha. Eu vou utilizar o branquinho da paleta da Tati Bueno, tá? É esse branquinho aqui, com o pincelzinho da Macrylan. Vou pegar meu branquinho e vou aplicar aqui no cantinho interno. Só depositar. Eu vou entrar só um pouquinho com esse branquinho aqui. E agora, gente, eu faço a mesma coisa do outro lado.
Bom, fiz a mesma coisa do outro lado, apliquei o branquinho. Apliquei o cut. E agora vem o pulo do gato, gente. O pulo do gato, eu vou explicar pra vocês. Eu vou utilizar agora uma tinta branca. É uma tinta branca, ó, tá vendo? Que não craquela, própria pra cut crease, tá bom? Você pode usar o clau que você tiver. Se quiser deixar assim também não tem problema. Mas essa tintinha branca é excelente. É aquelas tintas próprias pro rosto, sabe? Tem da Color Make. Então, ó, vou utilizar um pouquinho aqui da tampinha. Um pincelzinho linguinha de gato, ó, tá vendo? Bem fininho. Vou pegar um pouquinho aqui no meu pincelzinho. E vou aplicar fazendo o desenho do cut. Ó, vou mostrar pra vocês. Só o desenho ali da parte de cima. Tá vendo? Não tem problema se ficar mais grossinho. Vai ajeitando com cuidado. Espera secar antes de abrir o olho. Só esperar secar agora e fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Não tem segredo. Fiz os dois lados. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincelzinho linguinha de gato, vou pegar bem pouquinha tinta, vou aplicar aqui na mão, ó, tá vendo? E vou deixar só o que sobrou. Com isso, eu vou fazer um pontinho de luz mais intenso no meu cantinho interno. Pegar mais um pouquinho. Vendo? E dando batidinhas eu vou espalhando. Só pra ficar aquele ponto bem iluminado. Agora a gente deixa assim e vamos pra parte do delineado. O delineado que a gente vai fazer é o delineado infinito, que é aquele delineado que começa no cantinho e vai até o cantinho externo. E aqui a gente esfuma com um pouquinho de sombra preta. Tá? A gente faz bem na diagonal assim. Chega aqui, a gente vai esfumar com uma cor pretinha. E uma sombrinha preta. E vou esfumar aqui no cantinho, bem só no cantinho externo, tá bom?
vendo? Ficar dessa forma. Esfumadinho no canto. Peguei meu pincelzinho com aquela segunda cor mais escurinha que a gente aplicou no côncavo, só para ajudar a esfumar aqui. Certo? Mãozinha bem leve. E foi. Agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Fiz o delineado nos dois olhos. Agora a gente só vai retocar um pouquinho o branco e depois a gente retoca só mais um pouquinho no final, quando a gente terminar a pele. Retoca um pouquinho aqui no outro olho, um pouquinho aqui no outro olho. E agora a gente vai pra pele. Primeiro a gente começa limpando a pele. Vou limpar minha pele com lencinho umedecido. Tá? Vou limpar bem aonde caiu a sombra. Certo? Vou aplicar um hidratante. Esse aqui é da Nivea. Ele é facial creme nutritivo. Serve para todos os tipos de pele. Vou aplicar. Antes de começar a make, eu já tinha hidratado a minha pele. Só que como caiu nessa parte de baixo, eu vou hidratar de novo aqui com vocês. Aqui na região da testa já estava hidratadinho. Apliquei meu hidratante, gosto de aplicar com os dedos. Ai, professora, com os dedos não deixa oleoso? Só se você apertar demais. Se você aplicar suavemente, não tem problema nenhum. Eu tenho bastante poros também, ó. E o único que resolve um pouco é o Blur da L'Oréal. Vou mostrar pra vocês. Sentiu que a pele absorveu? Já tá na hora de aplicar o próximo produto. É esse daqui, o Blur da L'Oréal. Vou aplicar uma gotinha, ele é bem moussezinho, só que ele espirra às vezes e vira uns, tipo, se fosse vários pozinhos, grãos assim, sabe, na pele. Vou aplicar aqui e um pouquinho aqui, que é onde eu tenho mais poros. Vou mostrar bem perto pra vocês. Os meus poros são muito abertos, então dificilmente cobre completamente. Aqui no queixo também. Eu vou aplicar essa base da MAC, tá? Vou fazer a pele primeiro com base, pra vocês verem. Vou aplicar uma gotinha aqui no dorso da minha mão, lembrando que se for cliente é diferente, você aplica na plaquinha de acrílico, tá bom? Com um pincelzinho Kabu, que eu vou pegar o produto e vou polindo a minha pele. Na parte aqui da testa também. Desce pro pescoço, orelha. Aqui próximo ao olho, eu não vou chegar tão perto porque eu vou vir com a minha esponjinha, tá bom? Antes de aplicar a esponjinha, vou aplicar aqui o meu corretivo. Vou aplicar o claro 20 para iluminar.
Só um pouquinho mesmo. E agora, com a minha esponjinha úmida, eu vou aplicar dando batidinhas. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou aplicar mais um pouquinho aqui da minha bruma. E vou passar por todo o rosto para tirar o excesso, para a maquiagem ficar o menos marcada possível. Posso dar uma iluminadinha aqui no queixo, no centro da testa. Batidinhas. Batidinhas leves, tá? Sempre batidinhas bem leves. Para selar o meu rosto, eu vou utilizar um pó da Boca Rosa. Esse pó é a cor mármore, ele é muito bom, super fininho. Não é aquele pó branco translúcido. Vou tirar aqui possíveis marcações. E aplicar com a própria esponjinha. Aplica bem aonde normalmente craquela, aonde transpira. Os excessos de pó a gente sempre aplica aonde transpira mais. O que sobra na esponjinha a gente leva para as outras regiões. A gente só não pode selar muito bem aonde a gente vai aplicar o blush e o contorno, tá bom? Vou deixar bem assim grosseiro por enquanto. Ó, você pode até tirar tudo com a própria esponjinha. Vou tirar. Mas depois você pode vir também com pó compacto, com um pozinho bem fofo e retirar o excesso. Vou vir aqui com um pincelzinho língua de gato pequenininho. Vou fazer primeiro o contorno da bochecha. Vou fazer dessa forma para levantar o meu rosto em direção à narina ali, ó, tá vendo? Para levantar o rosto. Se eu fizer muito para baixo, o rosto fica mais caído. Você pode fazer em direção à boca também, se essas partes forem iguais. Se não, você pode fazer do jeito que eu tô fazendo aqui agora. O que sobrou, você faz aqui o contorno do nariz. Faz na parte de baixo do narizinho também. Vou aplicar um blush em creme na minha bochecha, dando batidinhas. Dá um sorrisinho. E aplica. E agora a gente esfuma aqui com a esponjinha também, dando batidinhas. Esfumar mais um pouquinho aqui o blush. Narizinho também.
Vou utilizar essa paletinha da Beauty Creations. É uma paletinha de contorno. Vou utilizar uma cor 3 tons, ó, essa corzinha aqui, 3 tons, mais escuro que a minha pele. E vou só reforçar mais o contorno. Ali no narizinho também. E agora eu vou aplicar um pouquinho também do blush para selar esse blush que a gente passou rosinha ali. Vou aplicar essa corzinha aqui com o mesmo pincelzinho do contorno, não tem problema. Essa paletinha é da Miss Rosé, muito boa. E com movimentos bem suaves a gente vai aplicando. Esse pincel é o F20 da Dye Makeup. Passo aqui também um pouquinho na pontinha do nariz. Vou usar essa paletinha da Boca Rosa agora com o pincelzinho da Dye Makeup número F21, que eu já uso pra isso. E vou iluminar aqui bem no meu ossinho. Ele tem um cheirinho de chocolate tão gostoso. E um pouquinho na pontinha do nariz. Eu passo um pouquinho mais acima do nariz para poder dar uma empinadinha. Se eu passar muito abaixo, meu nariz fica caído. E agora eu só vou finalizar a parte de baixo. Com o pincelzinho linguinha de gato bem limpinho já, a gente vai aplicar um pouquinho aqui abaixo da área dos olhos. A gente vai aplicar a primeira corzinha que a gente utilizou lá na pálpebra fixa, tá bom? Faz a mesma coisa do outro lado. Vamos aplicar a segunda cor que a gente aplicou, lembra? Mais escurinho, dá batidinha pra tirar o excesso. E aí a gente vai vir com essa cor só até mais ou menos o meio dos olhos. Assim. Só com o restinho do pincel eu tô aplicando um pouquinho aqui no início. E agora só aplicar a máscara de cílios. Apliquei a máscara de cílios e finalizei com um batom mais nude, mais rosado. Gente, fica linda essa técnica. Eu só não coloquei os cílios porque eu tô com um pouquinho de extensão de cílios ainda. Mas você pode colocar que vai dar um tchan a mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado e fiquem atentas às próximas videoaulas. Um grande beijo! I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe